considerando o estudo, será que o mundo de regeneração, esses ensinamentos se consolidam entre os habitantes? Ou seja, o materialismo não vai conseguir corromper a espiritualidade? Veja bem, isso é um conceito por definição. Repare lá, acompanha meu raciocínio. Por definição, o mundo de regeneração está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 17, primeiro parágrafo. No mundo de regeneração, tem que acreditar em Deus e querer seguir sua lei. Ponto. Não existe negociação para isso. Aí você vai me dizer, mas eles não vão querer. Então eles vão sair. Então eles saem. Porque é assim, o mundo de regeneração tem que ter, primeiro, proximidade com Deus e com sua doutrina e querer viver a sua lei. Esse é o primeiro. Segundo, a construção de uma sociedade equânime, sem exclusões, uma sociedade inclusiva, uma sociedade em que ninguém morra de fome. O cara pode até morrer de fome, mas não do jeito que morre aqui, endemicamente. De repente, uma pessoa morreu de fome, ela caiu do telhado, não tinha ninguém para dar um socorro para ela foi em casa, morreu de fome. Sei lá, aconteceu uma coisa qualquer, morreu de fome. Foi caçar, foi para a mata e ficou preso num galho, morreu de fome. Mas é uma outra história. Eu falo é a fome endêmica, que você tem uma população inteira passando fome, um país inteiro passando fome, o povo assistindo passar fome e ninguém faz nada. Então, isso é uma outra conversa. Para construir um mundo de regeneração, não pode ter exclusão social. Então, não pode ter uma sociedade sem Deus e não pode ter uma sociedade sem o próximo. E não pode existir o ódio, as paixões. O homem venceu o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho. Está lá no capítulo 17, primeiro parágrafo. Então, você pergunta, e esses ensinamentos será que vão pegar? A gente tem que pegar, papai. Não tem jeito. Não tem jeito. O mundo de regeneração, ele é assim. É como se você dissesse assim, comparando. Mas essas crianças não vão se alfabetizar. Não vão aprender a ler. Calma, nós estamos no começo do ano, elas vão aprender. Mas se elas não aprender, se não aprender, repete, uai. Se não aprender, repete. Uai. Então, o materialismo não vai conseguir corromper? Não, não vai. Agora, quem não se modificar, sai. Quem não se modificar, sai. Porque a Terra ela vai naturalmente avançar. E note, Fernanda, não é todo mundo. Uma transição planetária ela não se conclui quando 100% dos seus habitantes ganham um selo. Mas é quando a maioria deles, porque repare, nós estamos no mundo de provas e expiações, indo para a regeneração, e tem povos na Terra que não sabem ler, não sabem plantar, não têm linguagem articulada. É menos, gente, é pouquinho, eu sei. Mas tem um monte de gente na pré-história, tem um monte de gente na Terra no período pré-histórico ainda. Aqui na Amazônia, eu estou na Amazônia, eu estou falando isso porque eu conheço. Eu sou do IBGE, eu posso ser. Existem povos na Amazônia que nunca fizeram contato com a civilização, são nômades, não sabem plantar, não têm casa, moram na floresta. Essa galera não é provas e expiações, não está no provas e expiações, está num modelo ainda de mundo primitivo. E a gente está indo para a regeneração. Então, não é todo mundo que vai para a regeneração. E detalhe, não é transição, o que de verdade, mas na verdade verdadeira, não existe transição planetária. Existe transição da humanidade planetária. Sim. Porque o planeta não está em transição. Quem está em transição é a humanidade. O planeta vai continuar tendo mangueira que dá manga, a água vai continuar indo para o mar, a chuva vai continuar caindo para baixo, vai ficar tudo do mesmo jeito. A chuva não vai subir, ela vai sempre descer.
abacateiro vai dar abacate. Então, o planeta não está em transição. Quem está em transição é a humanidade. Aí, um por um, um vai se transformando e o planeta vai se regenerando. É um por um. Por exemplo, nesta live aqui, tem um monte de gente que já está em regeneração. Está em regeneração. Mas tem gente que não está em regeneração. Tem gente que ainda está em provas e expiações. Tem gente que está ainda naquele modelito assim, me fez, pois eu vou me vingar. É? Pois então eu vou... Quem está assim ainda não acendeu a lampadinha. Ainda não é a luz do mundo. Mas cada um se iluminando, a gente vai fazendo as chamadas ilhas de regeneração. Aí tem uma ilha aqui, tem uma ilha lá, aí essas ilhas se juntam, aí as coisas vão crescendo. Daqui a pouco, a maioria do planeta pensa assim, pronto, já é regeneração. E os outros? Meu filho, os outros não são. Os que não são, tem duas alternativas para ele. Ou eles mudam e ficam, ou eles não mudam e vão. Aí você vai ver item 27 item 27 do capítulo 18 da Gênesis. Diz o seguinte, os maus não tocados pelo bem saem do planeta. E os outros migram dentro da Terra para regiões mais difíceis. Então, essa boca boa de morar no Brasil vai acabar. A gente vai para outro canto. Né? Eu já marquei meu lugar para onde eu vou na próxima. A Sâmia não está muito interessada em ir, já disse que eu vou sozinho. Mas eu queria ir para a faixa de Gaza. Queria ir para lá. Quero encarnar lá. Dentro do islamismo. Quero ser muçulmano na próxima, na faixa de Gaza. E não é porque eu vou querer virar espírita lá. Não, eu quero só que o islamismo tenha uma visão um pouco mais humanitária. Aí a Sâmia diz assim para mim, você vai morrer no primeiro dia. Aí eu volto de novo. Eu volto de novo. Né? Então, é um fenômeno que... Aí você pergunta, o que vai acontecer? O que vai acontecer é isso. Vai acontecer uma mudança indivíduo a indivíduo, vai ter um tempo que a gente não sabe em que a transição vai acabar. Quem não se transformou nessa janela de... vai migrar. Aqui, só para trazer um componente evangélico para essa nossa questão aqui da transição planetária. Isso já está posto há mais de 2000 anos. Quando a gente se lembra da parábola do festim das bodas, é estreitamente ligado a esse assunto de transição. E lembram, aqueles que vão poder fazer parte do banquete precisam se sentar à mesa com túnicas nupciais brancas, e quem não o fizer, haverá choro e ranger de dentes. O que é esse choro e esse ranger de dentes, se não a reencarnação, se não a possibilidade de experiências expiatórias, experiências em prova, onde a gente chora e onde a gente range os nossos dentes, porque a gente ainda não tem a túnica nupcial branca e a gente não está se sentando à mesa ainda. Porque só vai participar da transição planetária quem estiver como participante do festim das bodas. Muitos são chamados, né, Cris? Como nós estamos sendo chamados o tempo inteiro. Sim. A pandemia foi um chamado coletivo, mas nós temos o nosso chamado individual. E nós estamos despertando para isso? Estamos atendendo esse chamado? E a própria parábola diz, os convites foram feitos em épocas diferentes e de formas reiteradas. Sim. Contínuas, reiteradas. Em todo mundo. Ninguém vai poder dizer, nunca ouvi isso. Não. Esse argumento ninguém vai poder usar. Não estou sabendo dessa história, não sei desse papo. Não dá para... Não dá. Você falou da parábola do festim das bodas, eu quero lembrar da parábola das 10 virgens. Tem um casamento, né? Vai por aí. Assim, mas 10 virgens, eu quero casar com as 10. Não, elas não são noivas, elas são as damas de companhia. No casamento, a menina chamava 10 amigas para fazer aquele ritual lá do casamento. E aí tem 5
que são previdentes, que tem a lâmpada, que é a iluminação interior, e tem os outros 5, que é igual nós, pateta, não cuidou da lâmpada. Loucas! É louca, porque não cuidaram. Aí, quando chega a hora da transição planetária, cadê minha luz? Aí eu vou... Não, agora não dá mais tempo, pai. Porque... Não, e não tinha luz porque não tinha querosene, né? Você está com querosene aí, Elana? Denise, tem querosene? Vocês estão com querosene, tem que ter querosene, minha gente. Tem que ter. O que acontece? O cara acha que ele diz assim, não, mas na hora que vier a transição eu me ilumino e aí eu vou. Iluminação não é assim, papai. É lento o trem, é devagar.